paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. Lição 10. Armínio, o equilíbrio da reforma. Bênção esse trimestre, que bênção mais uma aula. Deus abençoe você. Parabéns para você, professor, professora, coordenador, coordenadora, a todos. Nossa palavra de gratidão e de incentivo. Vamos em frente. Algumas coisas novas estão acontecendo no canal, fique atento. Nós estamos colocando a playlist aqui com hinos antigos, numa parceria com o canal Harpa Cristã e Hinos Antigos, tá bom? Entra lá, tem hinos muito maravilhosos. E aqui no canal estou colocando uma playlist com alguns louvores também numa parceria com ele. Tá certo? E também dessa história da igreja, tá bom? Eu estou postando aqui no canal aqueles vídeos em sequência, são 56 vídeos. Então fique atento, todo dia um vídeo novo. Então é muito importante que você deixe o sino de notificações ativado. Só mais um aviso, no Instagram, Fala Denão, está acontecendo um sorteio desse livro aqui, ó. Compartilha para a meninada, manda eles entrar lá, entra você lá, tá bom? Você marca 5 amigos e coloca a hashtag Eu Quero o Livro do Denão e você vai concorrer dia 6 de setembro ao sorteio do livro 10 apps para conexões abençoadas. Fala, não ensina a namorar, ensina a orar, ensina a ler Bíblia, ensina a valorizar a si próprio, ensina a proteger o coração, ensina a obedecer pai e mãe, enfim, é um livro completo. Armínio, o equilíbrio da reforma. Os objetivos da lição de hoje é relatar a biografia de Armínio, destacar ou ensinar as diferenças entre calvinismo e arminianismo e alertar sobre a possibilidade de se perder a salvação. A Bíblia afirma que nenhum plano de Deus pode ser impedido, em Jó 42:2, e também afirma que sua vontade é que todos sejam salvos. Então, por que existem pessoas que morrem sem a salvação em Cristo Jesus? O que o homem pode fazer ou deve fazer para alcançar a salvação? Então, por um lado, o homem não deve fazer nada para ser salvo. Senão a graça, a favor merecido, não seria graça. E aí a gente nega todo o sacrifício de Cristo, que não foi completo e nem perfeito. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos. No final do século XVI, havia duas linhas de pensamento. A primeira era a católica, que tinha que se fazer alguma coisa, pagar indulgência, fazer penitência, dar esmolas, visitar lugares sagrados e tal, para alcançar a salvação. Então a responsabilidade estava no ser humano. Mas aí Calvino vem e diz que não, que o homem está completamente corrompido e não tem condição de responder ao que é bom, de dar uma resposta a Deus. Então esse homem, ele tem já o seu final determinado. Deus escolhe soberanamente aqueles que ele quer salvar, de maneira que estes não têm como resistir à graça, né? Então é aquilo que eu falei na última aula, que para mim parece um pensamento meio de que nós somos uma marionete, né? Deus, ele
está no céu e tudo já está determinado. Então, ó, você vai para o inferno, você vai vir para o céu, não importa o que você faça, você está salvo. Não existe. É meio, sei lá, meio robótico o negócio. Eu, particularmente, eu não gosto desse pensamento. Respeito quem pensa assim, mas para mim ele está em rota de colisão com o que a Bíblia diz. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para que todo, é isso que nós entendemos, é para todo aquele que nele crê. Tópico 1. Jacó Armínio, uma boa consciência é um paraíso. Bom, a vida de Armínio, né, ela foi marcada por tragédias, né? Então ele perdeu seu pai quando ele ainda era um bebê, e ele foi adotado pelo pastor Theodor Aemilius, e depois aos 15 anos por um protestante chamado Rodolfo Snellius. E no ano seguinte sua mãe e seus irmãos foram mortos por soldados espanhóis que invadiram o lugar onde eles moravam. Ele foi ordenado pastor em 1588, o que com certeza tem a ver, né, com esses pais adotivos que ele tinha. E num primeiro momento ele aceitava a essência dos ensinos de Calvino, até que ele foi chamado para combater os ensinos de um homem chamado Cornert, que é exemplo de dezenas de pastores e estudiosos, discordava do ensino calvinista sobre a predestinação. Então, ele partiu para este combate usando a Bíblia, os escritos dos pais da igreja e outros teólogos da reforma protestante. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ele, quando foi combater os ensinos de Calvino, ele acabou tornando-se contrário aos ensinos calvinistas e adotou postura contrária, sem contudo desejar provocar qualquer problema ou divisão. Essa não era, num primeiro momento, a ideia de Armínio, nem foi a ideia de Armínio, como também não foi a ideia de Martinho Lutero também. Com o passar do tempo, percebeu que para manter uma boa consciência não poderia se manter calado e começou a expor publicamente sua opinião. Então, ele não conseguiu se calar. O fato dele não se calar, alguém tão importante, provocou, trouxe para ele, resultou em perseguição, oposição. E ele era tão envolvido com os estudos e com o ensino da palavra de Deus, que isso também provocou nele problemas de saúde, né? Então, ele coloca a sua própria vida, não é, à frente de tudo aquilo que ele estava defendendo, ainda que isso significasse ele perder a sua saúde, e perdeu a sua saúde, morreu muito cedo, por volta dos 49 anos de idade. Jacó Armínio ficou conhecido por querer viver em paz com todos. Será que temos coragem de expor nossa opinião, mesmo quando todos não concordam com ela? Será que temos coragem de expor a nossa opinião, mesmo quando todos não concordam com ela? Essa é a pergunta dessa primeira parte aqui da lição, que a gente precisa responder. Jacó Armínio, Deus amou o mundo. Então, ele vai colocar aqui 5 pontos. Tem os 5 pontos do calvinismo, tem os 5 pontos do arminianismo, tá bom? Lembrando sempre que são linhas teológicas. Nós, enquanto Assembleia de Deus, nós entendemos que a maneira de pensar de Armínio é mais coerente com a Bíblia Sagrada. Eu disse lá em Taubaté no último domingo, temos pessoas no meio pentecostal, na Assembleia de Deus, que gostam, que simpatizam com a forma de Calvino pensar. Tem algum problema? Não. O problema está em nós não respeitarmos a identidade da nossa igreja. E isso é uma coisa que eu vou citar aqui. Por exemplo, é muito difícil você ver um pastor assembleano
pregando numa igreja presbiteriana. Eu acho que nem tem, porque eles nem têm esse costume, né? Quem prega lá mais é o pastor mesmo, os presbíteros, numa igreja batista, e por aí vai. Então, isso é importante para se preservar a identidade. Não é questão de divisão, não é isso. Porque é preciso preservar a identidade. Nós, enquanto Assembleia de Deus, temos que tomar cuidado. Estudar, nos preparar pessoas com a nossa identidade. Então você que lidera adolescentes, lidera jovem, cuidado. Não é um problema de divisão, é um problema de identidade. Então, é muito importante que o púlpito, a palavra que emana do púlpito, ela é tida com autoridade. Então, quando você coloca alguém no púlpito que não tem a nossa identidade, e essa pessoa ensina algo fora daquilo que nós cremos, fora da nossa identidade, você cria problema, certo? Ah, mas para mim, Calvino, querido, amém, maravilha. Agora, usar o púlpito ou uma aula da EBD para falar, para expor isso, é complicado. E eu digo mesmo, tem algumas pessoas que não deveriam estar na Assembleia de Deus, deveriam estar numa igreja que tem o pensamento calvinista. Simples assim, não é? Nós temos a nossa identidade, e a nossa identidade é mais coerente ao arminianismo. Jacó Armínio, Deus amou o mundo. Então, escolha humana. Calvino afirmava que é impossível ao homem escolher as coisas espirituais. Se Deus não tomar a iniciativa e colocar fé em seu coração, ele continuará morto espiritualmente. Armínio até concordava com isso, mas a diferença é que Armínio afirmava que o homem poderia resistir ao chamado divino, pois a graça não é irresistível. Tá? Então, para Armínio, é graça resistível. O homem pode resistir à graça de Deus para não ser salvo. Não é? João 3,16. Quem crê e for batizado, não é? Será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É para que todo, para todas as pessoas, mas para que todo aquele que nele crê. Há uma condição ali, é preciso crer. Essa fé é um dom de Deus, essa fé vem de Deus, não é? Essa fé ela vem de Deus, mas o homem precisa abrir o coração. O homem precisa ter curiosidade. O homem precisa desejar conhecer esse Deus. Então, a graça é resistível. Tem pessoas que escutam a voz do Senhor, escutam o Evangelho, não. Eleição condicional. Segundo Calvino, Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Então, ele escolheu alguns para exercer misericórdia e salvar, exercendo sua justiça e enviando para os infernos todos os demais. Armínio também afirmava que Deus escolheu quem vai ser salvo, mas usou um critério nessa escolha. Será salvo aquele que livremente crer no sacrifício de Jesus, sendo condenado também aquele que livremente o rejeitou. Entendeu? Novamente, é muito mais coerente. Deus elegeu, está eleito. Aquele que crê. Aquele que crê está eleito para ser salvo. Aquele que não crê, para ser condenado. Mas essa escolha é minha. Redenção universal. Para Calvino, o sacrifício de Jesus foi para salvar somente os eleitos de Deus. Mas para Armínio, Cristo morreu para salvar toda a humanidade, bastando que a pessoa tenha fé nesse sacrifício para ser salva. E aí ele tem aqui algumas referências. É possível resistir ao Espírito Santo? Calvino afirma que é possível ao eleito resistir ao chamado de Deus para a salvação, mas mesmo assim esta pessoa está agindo livremente, pois Deus transforma o seu coração fazendo com que ela deseje estar na sua presença. Para Armínio, Deus faz de tudo para salvar o ser humano, mas é possível que ele resista a esta salvação. Nós podemos aqui usar como exemplo Judas. Jesus fez tudo para salvar Judas. No último momento ainda o chamou de amigo, certo? Mas Judas escolheu o seu destino. E, por último, perder a salvação.
Para Calvino, se todo o processo da salvação é obra de Deus, é impossível o homem perdê-la, concordo. Pois é o Espírito Santo que misericordiosamente conduz a vida do crente, fazendo com que este persevere na fé. Aí você deve estar se perguntando, o que acontece com as pessoas que saíram da igreja ou estão na igreja, mas não levam uma vida correta diante de Deus? Elas continuam com a sua salvação? Para Calvino, essas pessoas nunca nasceram de novo, nunca se converteram, pois aquele que é nova criatura jamais abandona a fé. Armínio afirma que, embora o homem tenha conhecido a Cristo nascido de novo, ele deve perseverar até o fim para ser salvo. Ele não acredita que o cristão podia perder a salvação facilmente, mas mostram que as Escrituras mostram que é possível ao crente apostatar-se da fé. Né? Então, diante de tantas diferenças, tal. Muito bem. Durante muito tempo o ensinamento de Armínio não foi majoritário, mas a partir do século XVIII, quando John Wesley adotou esse ensinamento, o pensamento arminiano começou a se tornar aceito pela maioria, e é sobre John Wesley que nós vamos estudar o poder da pregação. John Wesley, na lição 11. Eu, esta noite, passei a ler novamente o livro Heróis da Fé, que eu li quando eu tinha 12, 13 anos, que fala de alguns desses homens, não fala de Armínio, de Calvino, mas fala de John Wesley, Martinho Lutero, e é muito interessante. Nesse ponto aqui que fala de perder, né? Perder a salvação. O que acontece? Aquele que... Isso é uma discussão, né, muito grande. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que nasceu de novo e que entendeu, eu acho que o grande problema é que tem muitas pessoas que até estão aceitando Jesus, mas elas não entendem o que significa. Por isso que Jesus mandou a gente pregar, ensinar, fazer discípulos. Se tem uma coisa que as pessoas precisam aprender, a igreja precisa aprender, é sobre o que é aceitar Jesus. O que é? O que significa aceitar Jesus? Só levantar a mão? É só estar na igreja? Não! Aceitar a Cristo é mudar de vida, é mudar de postura, é mudar de comportamento. Aceitar a Cristo é crer que você é um pecador e que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Reconhecer que estamos em pecado e que precisamos de um Salvador. Esse Salvador se chama Jesus Cristo. É reconhecer que o sacrifício de Cristo foi completo e perfeito e o seu sangue nos purifica de todo pecado. É entender que a partir do momento que se converte ao Evangelho, você nasce de novo. E por nascer de novo, você precisa agora se comportar de acordo com a nova filiação. É o que Paulo fala em Romanos 6, o que está em Efésios 4, ali em diante, o que está em Colossenses, capítulo 3. Você nasceu de novo. Já vos despistes do velho homem e vos vestistes do novo homem. Então, aceitar a Cristo é nascer de novo. Nascer agora de quem? Nascer de Deus. Então, agora você precisa viver a vida de Deus. Ser cristão é viver a vida de Deus por meio de Cristo, ou viver a vida de Cristo para Deus. É viver uma vida completamente dedicada a Deus. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, compreendam isso. No caso de perder a salvação, não é possível para aquele que é salvo, que se mantém fiel, que está sempre alinhado com a palavra de Deus. Não é possível no sentido de que nenhuma tentação, nenhuma provação, nem o diabo arranca de você a sua salvação. Coisas externas, não é? Por isso que a Bíblia diz, Jesus orando a oração do Pai Nosso, não é? Não nos deixes cair em tentação. Cair ali é aquele cair permanente, é aquele desânimo total, não é? Por isso que fala em Efésios 6, havendo feito tudo, no dia mau, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Então, coisas externas, o inimigo tenta, é a função dele,
matar, roubar, destruir, está ao nosso derredor. O vosso adversário, ele tenta, mas ele não pode me fazer perder a minha salvação. Mas eu posso abrir mão da minha salvação. De que maneira? Se eu não perseverar na palavra de Deus. De que maneira? Se eu desistir. Se eu falar, eu não quero desistir. Quantas pessoas fizeram isso? Tá certo? Então é nesse sentido aqui. Muito bem. Nós temos aqui, queridos, a dinâmica da nossa aula para refletir a respeito das consequências das escolhas que temos que fazer na vida. Você vai precisar de material didático, um quadro negro, ou sempre eu falo, né? Não tem um quadro, uma cartolina, pode ser, tá bom? Giz ou caneta ou canetão, tá bom? Pedaço de papel, lápis ou caneta. A ideia é distribuir um pedaço de papel e lápis para cada participante. O professor vai desenhar um barco no quadro que ele tiver lá e diz ao grupo que aquele barco está navegando em alto mar com 3 tripulantes e 18 passageiros. Tem que ficar bem claro isso. 3 tripulantes e 18 passageiros. Os passageiros são um vaqueiro, um engenheiro, um banqueiro, uma dentista, uma dona de casa, um ecologista. Bom, tá tudo aqui, você vai abrir aí e tal. Bom, uma repentina tempestade avaria o barco e ele começa a afundar. Existem apenas 2 barcos salva-vidas. Os 3 tripulantes entram no primeiro barco e vazam, vão embora. E só fica um barco salva-vidas. Mas esse barco só cabe 3 pessoas. Como só o atleta sabe manejar o barco, ele com dificuldade coloca ele no mar, assume o controle do barco e fala: "Ei, posso salvar mais 2 pessoas". Agora pergunte, se você tivesse o poder de decidir, quem você salvaria? Tinha 3 pessoas e 18 tripulantes, certo? Os 3 tripulantes já foram embora. O atleta já entrou nesse último barco que tem, ele só pode salvar mais 2 pessoas. Significa que você precisa decidir quem vai entrar nesse barco se salvar e quem vai morrer, tá certo? Então, qual seria a sua decisão? Escreva aí no papel quem você salvaria. Você salvaria o ecologista? Você salvaria o programador de computador, o pastor, o ladrão, o drogado, um político, um bêbado? Quem você salvaria? Bom, a dinâmica é o seguinte, o pensamento aqui é o seguinte: nós não podemos contestar as escolhas pessoais de todas as pessoas, nem o que motivou a pessoa a escolher daquela forma. A ideia, então, é refletir que nós somos criados com livre-arbítrio. E, às vezes, temos que tomar decisões difíceis e fazer escolhas. E que as nossas escolhas geram consequências diretamente no nosso presente e no nosso futuro. Não podemos colocar as emoções à frente da razão no momento de tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Cada escolha tem uma consequência boa ou ruim. Armínio precisava fazer uma escolha e ele fez a escolha dele, mesmo que isso significou perseguição, mesmo que isso significou incompreensão de muita gente, mas ele fez a escolha dele e expôs a sua escolha, mesmo sabendo que muitos não concordariam. Tá certo? Essa foi então a nossa aula de hoje. Um grande abraço, queridos. Fique na paz, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e até o próximo domingo. Valeu!